E aí, gente, bom dia! Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam se cuidando, certo? E eu espero que tudo venha terminar logo, tá bom? Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa abençoar a família de vocês, os pais. Gente, que Deus possa abrir assim as comportas dos céus e que vocês possam receber de Deus tudo que Ele tem para você, tá bom? Se tiver alguém doente na sua casa, na sua família, que o Senhor possa derramar cura também sobre a sua casa, sobre a sua família e que tudo venha ficar bem em nome de Jesus. Para isso, você tem que se cuidar, a sua família precisa se cuidar, tá certo? E eu creio que tudo isso vai passar, tá bom? E a nossa aula hoje é de matemática, tá bom? Não é um assunto muito difícil para você, até mesmo porque esse assunto você já estudou, né, no seu livro de matemática, logo no começo das aulas, quando a gente falou sobre a função dos números, né? Então, você vai fazer no seu livro, que é Atividade de Reforço, na página 18 e 19. É esse livro que você vai usar para fazer a atividade de matemática, tá? Se você tiver alguma dúvida ou você quiser relembrar alguma coisa, você pode ir no livro de matemática, lá nas primeiras páginas que tem função dos números. E aí você vai ver e vai relembrar alguma coisa do que já foi feito. Eu também vou dar aqui uma breve explicação para vocês sobre esse assunto, tá certo? Então vamos lá, gente. A função dos números. A função dos números, os números, eles têm várias funções, né? E uma das primeiras funções que a gente sempre usa é a de contagem. Os números, eles são usados para contar. Por exemplo, se eu quiser saber quantos alunos tem na minha sala, eu tenho que contar de um por um, certo? Ah, tem 23 alunos na minha sala. Então, eu contei cada um deles e eu vi que tem 23. A função foi usada, a de contagem, tá certo? Vamos lá. A medida, a função de medida, já diz tudo, né? Quando você usa essa função, é para medir alguma coisa, medir a sua altura, medir o tamanho de alguma coisa, para medir a quantidade de líquido que foi colocado em algum recipiente. Então, a função de medir já diz tudo, é para medir. Nós também temos a função de codificar. E essa função de codificar é quando você coloca um código em alguma coisa. Por exemplo, e na grande maioria das coisas que a gente compra, ele tem um código de barra. Não sei se você já viu, mas é aquele código onde tem aquelas listras pretas bem próximas uma das outras e vários números embaixo. Isso é o código de barra. Nós também temos o código de área, que é onde cada cidade tem o seu código, que a gente chama de DDD, né? Por exemplo, a nossa cidade de Fortaleza tem o código de área, que é o 085. Rio de Janeiro é 021. Então, cada um tem um código para ficar mais fácil das pessoas ligarem, né? O telefone. Então, essa função é de codificar, quando as coisas ou a gente coloca um código em alguma coisa, certo? Também nós temos a função de ordem. A função de ordem, ela é usada com números ordinais, certo? Quando a gente fala primeiro, segundo, terceiro, quando você vai colocar ordem em alguma coisa, né? Por exemplo, o primeiro dia da semana, o segundo dia da semana, né? Então, isso é quando você coloca ordem. E para a função de ordem, a gente usa os números ordinais. Então, eu falei aí para vocês de quatro funções dos números: de contagem, de medida, de ordem e a de codificar, que é usado o código,
tá bom? Na primeira página 18, as questões que você vai responder é exatamente falando sobre isso, tá? Sobre as funções dos números. Na página 19, ele vai dando continuidade a esse mesmo assunto, certo? E acrescentando mais um, que é o escrever o número por extenso. Como eu já expliquei para vocês várias vezes, escrever o número por extenso é quando você escreve o nome do número. Por exemplo, número 2. Eu vou escrever o nome do número 2. D-O-I-S. 2. Então, é escrever por extenso, quando você escreve o nome do número, tá certo? Gente, é um assunto muito fácil, certo? São 2 páginas fáceis também de responder. Como eu disse a você, caso você tenha alguma dúvida, você pode ir ao livro de matemática, que tem lá também várias explicações sobre a função dos números, e também você pode mandar no WhatsApp, no meu privado, a sua dúvida, tá bom? Mas eu acho que com essa explicação vai dar para você responder tudo, tá certo? Eu quero mandar um beijo para vocês, bem grande, um abraço bem forte, né? E desejar um bom dia para você e que você possa se esforçar cada vez mais, porque todos vocês são alunos inteligentes, são crianças esforçadas e têm um futuro longo pela frente. Tá certo? Um beijo da tia, até a próxima aula. Tchau, tchau!